Conta um Conto apresenta The Alex Vile Chase, Umbral das Trevas. Narração Marcelo Fávaro. Eu queria fazer uma faculdade. Sidão estava dizendo isto para Mazinha 3 anos atrás. Então, no presente, uma moça que estava em pé na porta desmaiou. O trem que vinha da periferia lotado, sem ar-condicionado, portas fechadas, parou de funcionar. O calor insuportável, gritos, pontapés, arrebentaram as janelas da porrada. Portas foram forçadas até se abrirem. Sidão ainda manteve em sua memória, por 2 segundos, a cara de assombro infantil da Mazinha perguntando: "Você gosta disso?" Uma voz messiânica e metálica advertia os passageiros para permanecerem no trem e não andarem nos trilhos. Uma senhora gritava para não pisarem na sua filha desmaiada. Sidão pulou do banco num átimo e no mesmo instante levou um golpe no rosto. O seu treinamento militar demorou para responder. Já estava enferrujado depois de tanto tempo, tantas horas na frente da TV. Tanta cerveja, tanta preguiça, nem conseguiu saber o que o atingira. Um cotovelo ou um pé? E foi sendo levado pelo povaréu desesperado que pulava para fora da composição. A poucos centímetros do seu rosto, uma cabeça com os cabelos empapados de suor, a testa ensanguentada. "Você gosta disso?" Foi a coisa mais idiota que Mazinha poderia ter dito 3 anos atrás. Os últimos destroços de amor que ele sentia por ela só sobraram naquele instante. Alguém havia escrito em algum lugar que mulheres com nádegas grandes e cintura fina possuíam mais ômega 3 no cérebro, ou algo assim, e por isto deviam ser mais inteligentes. Mazinha devia ser uma exceção. Enquanto a corcovava as costas, andando pelos trilhos ao ar livre junto à turba, Sidão se lembrava de um desenho animado que assistira no fim de semana. Uma manada correndo livre e próspera na savana de Serengeti. O sol já estava ardido àquela hora da manhã. Por que eu não respondi? Sidão finalmente chegou à conclusão de que havia perdido a melhor parte da vida com mulheres que não lhe acrescentaram nada. Além de bebedeiras, trabalhos mal remunerados e planos que nunca davam em nada. São 7 da manhã e vou chegar em cima da hora para a entrevista de emprego graças a esse trem maldito. Enxugou o suor na testa com o antebraço. Arrependeu-se de ter amaldiçoado e fez o sinal da cruz. Ele teve um sonho ou um pesadelo 3 anos atrás, que ele não conseguia mais esquecer. No sonho estava perdido numa avenida ampla e vazia, durante o blackout. Mulheres maltrapilhas e esqueléticas arrastavam-se pelo asfalto. Uma centena delas. Não tinham rosto, apenas andavam. Estavam fazendo isso desde os tempos imemoriais. Sidão, parado na avenida, não sabia para onde ir. Um enfado por todos os seus dias vividos lhe percorria a alma e ele sentia que nada tinha valido a pena. Nem amores, nem amizades, nem empregos, nem sonhos, tudo era muito barulho por nada. Súbito apareciam dezenas de jipes, sujos de barro, em alta velocidade e atropelavam as maltrapilhas. Os corpos delas eram derrubados como pinos de boliche, arremessados, esmagados, e os jipes chocavam-se entre si na tentativa de acertar as mulheres. Os motoristas usavam capacetes fechados e macacões, como pilotos de rally. Sidão observava a cena dantesca, petrificado. Não contou sobre o sonho a ninguém, mas a partir de então, a imagem agourenta lhe perseguia os dias, sempre viva, sempre diabólica. Assustado, decidira mudar o rumo da vida. Todos os conhecidos e ex-amigos que estavam bem de vida tinham cursado uma universidade. Nenhum deles ganhava mal e com certeza nenhum deles tinha sonhos sinistros. "Você gosta disso?" A voz da Mazinha
ecoando em sua mente, enquanto ele saía dos trilhos e subia na plataforma. A plataforma estava abarrotada, atulhada de gente. Todos queriam saber o que diabos tinha acontecido com o trem. Ninguém se entendia. Um clamor se fazia ouvir. De repente, um estrondo de metal se chocando. Gritaria e pânico. Uma nova massa de gente enfurecida invadiu de uma vez a plataforma, vindo de fora da estação. Estavam destruindo aos pontapés e golpes de barra de ferro o alambrado e as catracas, fazendo caminho, atrozes, descontrolados. Acha que eu quero trabalhar de vigia a vida toda? Acha que já passei do auge da minha vida? Que não sou capaz de conseguir mais nada? As pessoas que estavam na borda da plataforma foram empurradas e caíram nos trilhos, enquanto a voz metálica do alto-falante continuava pedindo para os passageiros saírem de lá. Eu tenho muito mais escondido dentro de mim. Você não me conhece. E ninguém me conhece. Talvez eu faça direito. Isso. Advogado faz dinheiro, lida com poder. O relógio na parede da estação marcava 7:30 da manhã. Sirenes. Sidão estava abrindo o seu próprio caminho no meio da multidão de passageiros, a poucos metros de dois homens que trocavam socos, bem na entrada do túnel que dava acesso ao terminal de ônibus. Quase lhe aceitaram um sopapo. Ele desviou-se a tempo. Gritaria. As mulheres sinistras sendo atropeladas. Sentiu o café da manhã subir de volta pelo estômago. Um sujeito à frente dele fedia cachaça e suor. Mazinha morava com uma mulher de idade, que ela chamava de mãe adotiva, a senhora Duenas, numa edícula alugada no fundo de uma casa, na periferia distante. Sidão se lembrava de ter conhecido Mazinha exatamente numa plataforma de trem, numa manhã como aquela. Começaram a conversar. Ela não revelou muito do seu passado, mas Sidão entendera que a moça não havia terminado o ensino médio e já tinha morado em 3 estados diferentes. Não respondeu nada quando ele perguntou dos pais dela. Ao se despedirem, na estação de destino já haviam trocado telefones. Ela o beijou levemente nos lábios. Ele se lembra claramente, apesar dela insistir até hoje que foi ele quem a beijou. 2 dias depois ele estava desabotoando a blusa dela no apartamento. Aparecido, você só usa terno preto? Claro, amor, eu sou um vigia, o leão de chácara. Ele já estava com 48, Mazinha estava com quase 30. Sidão achou que ia ser fácil igual às outras, mas não foi. Mazinha pertencia a uma igreja neocristã que garantia que quem faz sexo antes do casamento tem todas as suas futuras gerações amaldiçoadas, e que indianos e chineses rezam para o capeta todos os dias. Sidão tentou persuadi-la de que não estavam fazendo sexo, que aquilo era apenas uma transa, uma foda, como dizem por aí. Mas ela não aceitava o ponto de vista dele. Achava que estava na hora dele frequentar a igreja junto dela, para que a palavra do Senhor o iluminasse, e abotoou a blusa. Dias depois de assistirem a um filme sobre um sujeito musculoso que explodia um demônio vindo de outro planeta, ela foi para a casa dela, sozinha, e Sidão bateu 3 punhetas de outro planeta também. Eu consegui esse emprego como segurança de diretoria por causa do meu porte físico. Não me importo de ser visto assim, amor. Salário é muito bom. Da estação até a empresa foram uns 10 ou 15 minutos andando, suando sob o sol quente da manhã. A polícia, o corpo de bombeiro, os carros de partidos políticos de oposição e sindicatos ao redor da estação de trem. Um helicóptero da TV sobrevoava o local. Sidão andava calmamente pela rua. Arrumou a gravata, passou a mão no cabelo, um pouco atrasado. Sidão, venha até a minha sala depois de terminar seu turno. Foi a frase que ele tinha ouvido numa tarde fatídica do 1º de julho, 3 anos atrás, do seu chefe pelo rádio.
Ele achava que era alguma nova diretriz, alguma mudança de última hora no protocolo de segurança do dia seguinte, 3 anos atrás. É difícil explicar, Sidão. Novos diretores lá da matriz chinesa que vão ficar aqui agora, eles são muito exigentes. Eles entendem que o incentivo ao avanço tecnológico, assim como a mobilidade dos capitais internacionais, faz parte de um processo de gerenciamento do remanejamento do quadro do fundo dos quadros funcionais. Ninguém chega aos 50 sem 1 ou 2 ferimentos de guerra. Sidão sabia quais eram os dele. Eram suas cicatrizes, e ele as carregava apenas. Não ostentava e muito menos tinha orgulho delas. Só ele sabia delas. Eram os cabelos brancos que já começavam a aparecer aqui e ali, a olheira, o canto da boca que raramente subia um sorriso, e quando o fazia, era mais um rito de chasco ou de amargura. Se não fosse a cerveja ou um outro filme para assistir na TV a cabo, a vida ficaria insuportavelmente besta. Tudo o que era novo e interessante tinha desaparecido de vez da face da terra. Começou a achar que, se passasse a vida toda falando a mesma coisa, ninguém nunca iria se incomodar. Ele podia ter um diálogo de 2 horas com alguém, falando as mesmas frases que havia falado para outra pessoa qualquer um pouco antes. E as respostas seriam também as mesmas. É importante questionar o quanto a adoção de políticas descentralizadoras pode nos levar a considerar a reestruturação dos índices pretendidos por eles. É claro, eu pretendo fazer isso. A análise das informações que eles nos enviaram vão causar impacto imediato na reavaliação dos paradigmas corporativos como um todo. Mas a consolidação das estruturas de pessoal devem passar por modificações, independentemente das condições financeiras e administrativas exigidas. Sabe, da minha parte eu não mudaria nada, mas... Depois de ter ouvido toda a exposição desabusada do gerente formado em alguma coisa de pós-graduação em outra, Sidão se lembra de ter ido para casa, trocado de roupa, e descido para a sala de fitness do condomínio naquela tarde de 1º de julho, 3 anos atrás. Fez as sequências de sempre. Sentia uma dor aqui e ali, nas costas principalmente, mas não parou. Aumentou a intensidade. Resolveu pegar pesado. Assim mesmo, a revolução dos costumes aponta para a melhora do retorno esperado a longo prazo. As novas diretrizes corporativas pedem uma atitude diferente e, portanto... 4 séries de 12 repetições, de cada exercício, carga máxima. Claro, se considerarmos que você é um ótimo vigia, não temos nada contra o seu profissionalismo. Filho da puta. Uma sequência rápida de ganchos diretos e pontapés jogou o saco de boxe para longe. Os deuses da diretoria estariam contentes com o holocausto oferecido então. Não despejaria sua fúria sobre os trainees e gerentes, agora que haviam sido apaziguados com o sangue de um miserável. O trabalho de cão de guarda, que Sidão fazia com lealdade e resignação, pagava bem e era a melhor coisa que ele havia arranjado. Ele pretendia sossegar de vez ali, fazia planos para entrar para uma faculdade, e finalmente, uma faculdade, finalmente se livraria daquele mau agouro. E assim que se formasse, pediria demissão. Trabalharia como consultor de segurança, ou algo que usasse mais a cabeça. Ele tinha certeza, com isso, os pesadelos iriam acabar. Depois casaria com uma garota bonita, inteligente e sexy. Todos esses planos foram às favas naquela tarde de 1º de julho. Foi Teca, do departamento pessoal da empresa que cuidava do setor de segurança, que fez a rescisão do contrato de Sidão. Ela era uma loira gordinha e maternal que usava óculos e aparelhos nos dentes. Parecia sentir simpatia por Sidão. Desatava a falar e não parava mais. Ela acabou revelando a ele que haviam contratado um rapaz de 23 anos para o cargo, que estava fazendo faculdade de logística ou algo assim, e que morava ali perto das torres, e que sabia lutar Muay Thai e não tinha vícios, e que falava mandarim em inglês. E é uma injustiça mesmo, nossa,
Ela não conseguia acreditar que tinham feito isso. Depois de vagar pela cidade tentando entender o livro Aprenda a Controlar a Mente de Pessoas à Distância e treinar alucinadamente pela última vez na academia do condomínio onde morava, ele subiu, tomou banho, abriu uma cerveja e ficou paralisado no sofá durante algumas horas, olhando a TV desligada. Sem mais nem menos, veio à sua memória uma reportagem que havia assistido há anos sobre um macaco treinado para manejar um pincel com tinta na frente de uma tela em branco, produzindo vários quadros e ganhando uma fortuna com eles. Mazinha apareceu ao seu lado no sofá, encostou o rosto em seu ombro. Feliz 49 anos, amor. Tinha que arrumar um emprego que pagasse tão bem quanto esse que acabara de perder, o mais rápido possível. Eu deixo você abrir minha blusa hoje, ela falou no ouvido dele. Mas onde você trabalhou nos últimos 3 anos? O recrutador estava perguntando, parecendo realmente interessado. Sidão voltou a si e percebeu que já estava na empresa, sendo entrevistado. Não se lembrava de ter chegado ali. Estava pensando que não devia ter vindo de terno preto de segurança. Para começar, estava calor, e aquele trem dos infernos não tinha ajudado em nada. Ali não havia ninguém de terno, a não ser os executivos. E ele não estava procurando trabalho de executivo, oxalá estivesse. A pergunta do recrutador fez os últimos 3 anos passarem na mente do Sidão como um filme na velocidade do pensamento. Depois de ser demitido do trabalho de cão de guarda, arrumaram um emprego de segurança na boate, mas pagava mal. E teve um tiroteio bem na primeira noite. E depois disso, dias, a boate pegou fogo. Morreram quase todos os jovens que estavam lá dentro, porque não havia um sistema de segurança adequado para os casos de incêndio. Deus que me perdoe. Sidão conseguiu salvar a si mesmo e aos que o seguiram, mas depois não conseguiu voltar lá de dentro para buscar os outros, mesmo porque era impossível. Até hoje não tinham recebido o salário daquele mês. Depois, conseguiu um de barman num puteiro. Gostava de preparar drinks desde a adolescência, mas não gostava de putas. Na verdade, a cara sorridente delas, seus corpos malhados e seus peitos de silicone até lhe davam nojo. Mesmo quando era mais novo e saía com os colegas do curso de vigia para encher a cara e assistir as putas se exibindo no polidancing. Ele era o único da turma que não levava nenhuma delas para o quarto. Ele dizia que não tinha achado o pau no lixo para enfiá-lo em qualquer buraco. O problema do puteiro era que também pagava mal. Sidão foi de emprego ruim em emprego ruim, tudo para conseguir pagar o aluguel. Mas não deu, não podia mais pagar. E nenhuma empresa de segurança o contratava. Acabou encontrando um buraco de 2 cômodos, pertencente a um senhor aposentado chamado Valdisney, nos fundos de um mercadinho Pernalonga. Na mesma vizinhança onde Mazinha morava com a dona Duenas. Ali, quando não faltava água, faltava luz. E quando chovia muito, faltava tudo e o bairro todo ficava alagado. O único jeito de chegar ou sair da região era usando um trem velho e barulhento, que quebrava 2 vezes por mês. Descarregou toda a mudança do seu novo e pequeno lar e largou tudo pelo chão. Demorou meses até ter pique para montar o armário, cama, guarda-roupa. Mazinha sequer apareceu ou ofereceu ajuda. Fez tudo sozinho. Dos 49 em diante, ele não conseguiu mais ser aceito em nenhum emprego que pagasse bem. Tentou ser professor de boxe numa academia, mas não era bem o perfil que a academia procurava. Tinha que ser formado ou estar cursando educação física. E quanto pagavam? O que pagavam era menos do que a mensalidade de uma faculdade de educação física. Não fazia sentido. Que tipo de idiota aceitaria? No dia seguinte, passou em frente à academia de boxe para chavecar a gatinha da recepção e descobriu que já tinham contratado alguém. Um panaca de 20 anos, forte como um touro e com voz de retardado. Depois de ficar 2 meses sem pagar o aluguel do Sr. Valdisney, Sidão conseguiu uma entrevista para a vaga de porteiro de um hotel fazenda,
Colocou o terno, fez a barba, chegou na hora exata na agência de emprego para fazer a tal entrevista, 8 da manhã. Foi atendido por uma criança, uma menina que não parecia sequer ter 16 anos, vestida com um taier preto, com cabelos presos de coque. Ela chamou o Sidão pelo nome completo com a voz estridente. Quando ele se levantou e foi até ela, achando que ia ser encaminhado para algum entrevistador, a menina olhou rapidamente e perguntou se ele tinha curso de porteiro. Ele respondeu que tinha feito curso de vigilante e escolta armada, trabalhado alguns anos como vigilante. Estava no currículo que ele havia enviado. A menina olhou para o papel que ela trazia nas mãos e perguntou de novo se ele tinha curso de porteiro. Sidão então respondeu que não. A menina deixou claro então numa voz renitente e audível para todos os candidatos na sala que a vaga era apenas para quem tinha curso de porteiro. E depois se retirou, deixando Sidão boquiaberto. Naquela noite foi fazer uma visita ao Sr. Waldesney, no escritório do Mercadinho Pernalonga. Sidão não sabia se Waldesney era dono, sócio ou funcionário. Nem queria saber. O escritório era uma saleta abafada com paredes descascadas e rabiscadas de lápis por crianças. Um computador velho em cima de uma escrivaninha. 2 sofás rasgados de cores diferentes. 2 cadeiras de madeira compensada e repintada. Uma geladeira antiga no canto. Papéis, caixas, pastas de arquivos com fotografias emolduradas jogadas em cima. Mais caixas. Um velotrol quebrado. Revistas velhas debaixo de packs de cerveja. Cheiro de produto de limpeza. Oi, Aparecido, vai entrando. Não repara essa bagunça, viu? Senta aí nessa cadeira mesmo. Aceitam uns salgadinhos? Por favor. Vou pegar um copo para você. Sidão já tinha reparado na testa alta, nos olhos grandes, na boca pequena e nas orelhas de abano. Cabelos ralos. Não conseguia imaginar o Sr. Waldesney exercendo qualquer tipo de função a não ser pilotando uma espaçonave marciana. Não posso esperar mais o aluguel, Aparecido. Preciso receber os 3 meses na próxima semana. Você consegue? Faz um esforço. Sidão achava difícil explicar o porquê dele estar desempregado, até para si mesmo, mas tinha certeza de que em breve iria voltar a trabalhar num lugar decente. Era só ter um pouco mais de paciência. O Sr. Waldesney estava sendo muito legal com ele. Já viu esse programa aqui, ô Aparecido? É o Word. Olha só, ele serve para escrever livros, sabia disso? Eu vi numa reportagem que todos os escritores usavam o Word para escrever. Entregam os livros para as editoras como um arquivo de Word. Eu vou aprender a mexer nesse treco aqui e virar um escritor de sucesso, viu, Aparecido? Você vai ver. Sidão não sabia que Waldesney era escritor. Não, na verdade, eu nunca escrevi nada. De repente, Waldesney deu um pulo na direção da janela e chamou o Sidão. Rapaz, olha aquilo ali. Olha que gostosa. Ela mora aqui na esquina. Passo o dia, todo dia a essa hora, aqui embaixo da minha janela. Quer uma bunda daquelas? Essa pode conseguir fazer o que quiser. Os dois se espremeram na janela para melhor admirar a cena. Uma morena de mini blusa e shorts descendo a rua. Olha só, ela tá de fone de ouvido, Aparecido, e não deve estar ouvindo nada que se passa ao redor dela. Dito isto, Waldesney emendou um gostosa, alto o suficiente para a rua inteira ouvir. E a moça lá embaixo, quase chegando à esquina, tirou um dos auriculares e olhou para trás. No mesmo segundo, ele e Sidão desapareceram da janela. A primeira coisa que Sidão pensou foi que se a moça fosse amiga da Mazinha e tivesse visto ele ali, estaria tudo acabado entre Sidão e Mazinha. E logo, quando ele já tinha aceitado frequentar a igreja, por imposição dela, como condição para continuassem namorando. Um namoro sem sexo e sem beijo, sentados no sofá vendo TV ou andando de mãos dadas no shopping. O custo-benefício era muito alto, ele pensava, mas era só perceber as ancas da Mazinha por debaixo da saia longa ou roçar levemente em seus seios empinados que ele enlouquecia de novo
e aceitava continuar indo na igreja do evangelho, sei lá o que do Senhor, até que não era tão ruim assim. O presbítero chamava-se Kennedy de Jesus, e não era nome artístico. Ele tinha pelo menos uns 40 anos, saudável, forte, pinta de galã de novela mexicana, vestia-se bem, tinha fala mansa. Sidão não ouvia como um desses malucos que passam a vida inteira sem sequer saber o que é uma Bíblia. Do nada eles viram pastor. Ao contrário, o tal Kennedy de Jesus parecia ser a voz de uma tradição. Pelo menos Sidão teve essa impressão quando o vira no púlpito domingo de manhã. Falava contra um vitral que banhava de luzes e cores o altar. Mazinha era fascinada pelo pastor Kennedy. Ele está guiando as pessoas, uma forma mais pura e elevada de glorificar a Deus. As grandes igrejas estão tentando afastar esse novo cristianismo, mas não vão conseguir. Já estamos presentes em quase todos os continentes e todo dia conquistamos mais corações. Sidão morria de medo de qualquer coisa que tivesse a ver com religião. Da sua infância, ele se lembrava do padre Vincenzo, italiano de olhos inquiridores e nariz aquilino. Sidão não entendia nada do que o padre Vincenzo falava, mas lembrava que o sujeito tinha um comportamento estranho. Ele costumava sorrir para o nada. Sidão tinha parado de ir à igreja desde a adolescência, desde que tinha deixado a casa materna no interior, mas estava fazendo esse esforço de novo pela Mazinha. De qualquer forma, Deus abençoe passou a ser a frase de domingo, a frase que mais se ouvia no tom melífluo e aveludado da voz do Kennedy, principalmente no Domingo das Graças, onde todos os fiéis que quisessem dar um testemunho de alguma coisa subiam lá no palco e falavam até chorar, ou até serem aplaudidos, ou até serem devorados pelas sombras da nave, do arrependimento, da penitência pela culpa dos pais, da tentação do demônio, da presença de Deus, do reino de Deus, do sangue, dos desastres, da falta de dinheiro, da prosperidade, do ungido, da carne, do cordeiro fumegante, do caixão aberto e vazio, do cemitério mal assombrado, do fedor urbano, da preguiça, da ferocidade contida, do juízo final e da vida eterna. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! A palavra do Senhor ainda ganhava o acompanhamento da música mais brega e piegas que alguém podia compor, tocada em instrumentos de banda de rock em alto volume. Sidão até se esquecia dos planos de estudar e ser consultor em segurança ou ter um padrão de vida digno de novo. Ia para casa com a ladainha na cabeça, aguardando um mundo distante, que não é daqui, mas que virá depois do julgamento para o povo escolhido. De que adianta acumular títulos, posses, prestígio social, poder financeiro? Tudo isso não vale nada diante do Senhor. E outra vez os digo que é mais fácil passar um camelo pelo furo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Depois de receber o ultimato do Sr. Waldesney, resolveu não esperar mais um emprego decente. Não tinha mais comida nem pro armário, nem no armário, nem na geladeira. Estava contando as moedas no bolso para pegar o trem. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam os seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Seja escravo e seja livre.
Abriu um jornalzinho de subempregos que distribuíam na entrada da estação do trem e escolheu logo o menos ruim. Agência promocional, excelente remuneração, não precisa de experiência. Que diabo era aquilo? Não pedi experiência nem nada, apenas comparecer com os documentos. Sidão gostou da palavra agente promocional. Opa! Acordou naquela manhã ensolarada e quente. Apesar do inverno, enfrentou uma revolução francesa no trem e quase foi nocauteado por um jacobino. O endereço do anúncio era um edifício de 4 andares que ocupava 3 quarteirões num bairro afastado. Segurança máxima na entrada, só pessoas com crachá. Empresa especializada em treinar as próprias pessoas. Parecia que estava entrando numa sede da CIA ou do FBI. Bom, ficou meia hora esperando pelo recrutador numa sala com ar-condicionado e TV a cabo. Uma moça serviu água e suco para ele no copo de vidro. Sidão era o único ali com 50 anos. Sua área de vigilância até que é uma boa área. Pagam bem. Por que não continua nela? Sidão voltou-se mais uma vez à realidade e olhou ao redor. Percebeu que o recrutador, além de ser um moleque, tinha o mesmo hábito de todo mundo, de repetir as mesmas frases e esperar pelas respostas já conhecidas. O moleque estava de camisa social, gel no cabelo. Parecia ter, tido um fim de semana com muita lasanha e iogurte na casa dos pais, acompanhado da namoradinha dengosa sentada no sofá, assistindo a partida de futebol do dia, ou um filme com explosão e tiroteio. Provavelmente ia largar o trabalho às 5 e ia para a faculdade, de RH ou ADM. Será que o moleque tinha sonhos com mulheres zumbis morrendo sobre a roda furiosa de jipes satânicos? Talvez sim. Talvez tivesse até piores, mas não aparecia nos olhos verdes claros de esperança. Sidão resolveu quebrar o script. Nosso trabalho depende daquilo que a gente não sabe. O recrutador abriu um sorriso espontâneo e aqueceu com a cabeça, como se estivesse sabendo do assunto. Mas ambos não tinham a menor ideia do que queria dizer aquilo. Aparecido, enumere para mim uma qualidade e um defeito que você acha que tem. Sidão havia mandado currículo para 200 empresas. Pegou ônibus e trens lotados. Suou a camisa sendo entrevistado por olhos pragmáticos, gelados, ingênuos, sinistros e embusteiros. Devolveu o olhar na mesma medida, atravessou faixas de pedestre com o estômago roncando, tresvariou com seus ancestrais assassinados por conquistadores chamados Tavares, Pizarro ou Cortés. Numa mata virgem perdida nas brumas do tempo, um avião deixou um traço branco no céu de brigadeiro. A morena bonita que havia lhe dado um sorriso estaria em breve grávida de uma cavalgadura e precisando de dinheiro dos pais para se sustentar. Não, eu estou com 52. Não parece, né? A imensidão de gente correndo pelos trilhos do trem, a menina desmaiando, as pessoas caindo da plataforma, as coxas de Mazinha. Ela não vai dar para você, seu velho. Só casando. Amanhã, oblonga e torta nas extremidades, o padre benzendo as carteiras de trabalho pelo rádio no domingo. De dentro da orelha de Ford e Taylor, há mais de 100 anos, escorria colesterol e graxa de naves espaciais. Ela não vai dar para você. As pessoas recebem de acordo com sua fé, meu filho. Não tenha medo de pedir. Peça com fé, peça. Logo cedo, a apresentadora do telejornal, aquela de lábios carnudos e decote, dava notícia de que um banco de varejo e uma administradora de patrimônios afundados em escândalos de corrupção haviam patrocinado o jantar da noite anterior do governador. Puxa, formigas famintas brotavam do estômago, pão de 2 dias atrás de café preto. O governador
Aquela boca psicodélica dele, alimentada por gráficos temperados e curvas almiscaradas do marketing antropológico, as cores e os sabores torturando o cérebro das bestas, dava vaticínios diabólicos de eterna soberania automática com respiração cônica, como queriam os satanistas e as delegações midiáticas. O jeito então era ligar o piloto automático. Não adiantava lutar, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Parabéns, Aparecido, você começa o treinamento amanhã. Realmente os caminhos do senhor e da Mazinha eram misteriosos. O salário e mais as comissões eram suficientes para pagar o seu Walt Disney e até para mais alguma coisa. Não foi bem isso que eu pensei quando li agente promocional naquele anúncio. Na verdade, tive uma impressão totalmente diferente, Sidão pensou em voz alta durante o treinamento. A gatinha responsável pelo treinamento, 20 e poucos anos, formada em psicologia, corpinho tinindo de novo, passando instruções sobre ética profissional, plano de carreira e mensagens neurolinguísticas dirigidas à essência do próprio ser. Ouviu e anotou o pensamento em voz alta dele. Aparecido, você pode desistir se não gostar. Não, não é isso, é que eu não esperava, mas por mim tá tudo bem. Ah, que legal, esse é o espírito Aparecido. Você está pronto para encarnar o Monsenhor Fromage. E assim, durante 5 dias da Feira Internacional de Gastronomia, Sidão vestiria uma fantasia de queijo redonda, feita de espuma e látex, fofinha, que deixava seus braços e pernas livres na lateral e o rosto visível no meio da circunferência, logo acima do logo da Roquefort e Callahan's, impresso na casca de látex. Aprendeu algumas palavras novas. Bonjour, ça va, salut, comment allez-vous, à bientôt. Sua função era percorrer toda a feira, fazendo gracinhas e distribuindo convites para as pessoas visitarem o estande de queijos. O salário dele estava vinculado à quantidade de visita que o estande receberia com os convites. Se houvesse um número X de visita, ele alcançaria uma boa remuneração. Parecia ser moleza. Não estava com receio de ser reconhecido por nenhum metido a engraçadinho, pois as pessoas que ele conhecia não frequentariam a Feira Internacional de Gastronomia. Poxa, estava desencanado, agora ia ter o dinheiro do Sr. Walt Disney e ia poder comprar umas roupas novas também. Pelo amor de Deus, quem sabe levar aquela retardada da Mazinha ao cinema? Não que ela gostasse de cinema, ao contrário, ela não dava a mínima. Durante os 4 anos que ficaram juntos naquela bolinação e conversa furada, os dois raramente haviam saído juntos. Na maioria das vezes eles em que se viram foi nos eventos dominicais da igreja do evangélico no sei o que do Senhor para ouvir aquelas palavras sábias do galã Kennedy de Jesus, ou assistindo TV no sofá velho e mofado da casa dela, com a dona Duenas olhando de esguela e dando aqueles conselhos sobre o mundo. Quem mal anda, mal acaba. A edícula onde as duas moravam ficava no fundo de um sobrado, numa rua pouco movimentada, sem asfalto e sem iluminação, que dava para a rodovia e para a linha de trem de um lado, e de outro para um matagal que só o capeta sabia onde acabava. Até o entregador de pizza evitava aquelas quebradas. Andar por ali lá pelas 10 da noite depois do culto, ou mesmo depois de fazer a companhia para a Mazinha na frente da TV, deixava o Sidão um pouco apreensivo. Ele tinha aquela impressão maldita de que, cedo ou tarde, as mulheres zumbis apareceriam subindo a rodovia escura e vazia. E os jipes sujos de barro surgiriam do nada, atropelando-as com violência premeditada. E o pior é que ele nem precisava estar ali, na verdade. Não se considerava mais namorado de Mazinha.
não gostava mais dela. Desde aquele dia em que ela fizera aquela pergunta imbecil, a pergunta que não saía mais da sua cabeça: você gosta disto? Só continuava aquela embromação porque tinha certeza de que, na hora certa, conseguiria tirar a roupa daquela gostosa. Era só esperar o momento certo. Com paciência, el cielo se ganha. Várias vezes Sidão sentiu-se tentado a procurar os serviços das putas, mas sempre perdia o tesão quando chegava no puteiro. Não conseguia fuder puta. Eles a tratarão com ódio e levarão embora tudo aquilo que você trabalhou. Eles a deixarão despida e nua, e a vergonha de sua prostituição será exposta. Isso lhe sobreviverá por sua lascívia e promiscuidade. E desde que havia se mudado para o quartinho com banheiro, atrás do mercadinho Pernalonga, Sidão percebera que Mazinha não o visitava mais. Se ele quisesse vê-la, que fosse até lá. Ela não se animava para sair, tampouco a não ser, claro, para ir para a igreja. Numa tarde, estava com a mão dentro da saia dela, tentando masturbá-la, os dois jogados no sofá, com a TV ligada num programa de auditório, quando chegou a dona Duenas com as compras. Mazinha mandou que ele fosse ajudá-la, sem esboçar vontade de se levantar. E Sidão levantou-se rápido, antes que a senhora vislumbrasse os dois no sofá, e correu para o portão. Ela carregava 2 sacolas cheias e vestia-se com um casaco pesado e preto. Como estás? Tudo bem com a senhora? La paz del Senhor, la paz del Senhor. A mulher não havia percebido que Sidão tinha ido ao portão ajudá-la. Parecia que estava se despedindo, ele pensou. Eu ajudo a senhora? Muito bem. Depois de descarregar as compras na mesa da cozinha, Sidão voltou para a sala e encontrou Mazinha afundada no sofá roncando. E ficou parado, fitando a cena. Ela estava roncando de verdade. Ninguém pega no sono tão rápido, ele pensou. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como convém a quem está no Senhor. Olhou para a TV, depois para a janela. Estava um dia bonito lá fora. Quando se virou na direção da porta, ali estava parada a Mercedes Sosa, paraguaia, segurando uma xícara fumegante com ambas as mãos. Olhava perdida para o vazio. E comerás uma galeta de cebada, que abendola cocido sobre esqueletos humanos à la vista de olhos. De elos, ela disse para o abajur. Desculpe. A mulher não se deu conta da presença de Sidão na sala e olhou pela janela por longos momentos. Parecia querer se lembrar de algo. Ela sempre agia assim, principalmente antes de fazer alguma preleção sobre a vida e seus mistérios antes de deixar Mazinha sair. Sentou-se na cadeira de balanço ao lado do sofá, tomou a xícara, sorvendo ruidosamente, e Sidão estava abrindo a boca para se despedir quando o apresentador de TV começou a gritar que ia começar um concurso de Miss Bumbum, com direito a todas as candidatas desfilando de biquíni na praia de algum paraíso caribenho. Houve um silêncio de 1 minuto, enquanto Sidão olhava de esguela para a janela e depois para as bundas bronzeadas na TV, e esperava a mulher falar alguma coisa, mas ela apenas sorvia e pensava. Súbito assim que ele abriu a boca de novo para se despedir, a mulher tirou uma coxa de frango do bolso, ou da manga, ou sabe lá de onde, e começou a morder e falar com a boca cheia. E la paz de Deus, que sobrepassa todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos, sim, Cristo Jesus. No se turbe vosso coração. Creis em Deus, crê também em mim. Todo isto ha sido cuidadosamente orquestrado para criar certo grado indetenível por plena casualidade. Os mercados de valores são obviamente preparados. Le digo Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. El que crê em mim,
Aunque este muerto vivirá, e todo aquele que vive e crê em mim não morirá eternamente. Crees isto? Se és assim, então, quando não aguentava mais, Sidão agradeceu a companhia, despediu-se e saiu pela porta ansiando por uma punhetinha. Preciso arrumar uma mulher. As crianças viam o queijo gigante com braços e pernas e se encolhiam atrás das pernas dos pais. Sidão distribuía simpatia e convites pela feira. Como vou arrumar mulher sem dinheiro? Não dá para ir numa balada? Não dá para pagar um táxi? E se a mulher quiser conhecer minha casa? Como vou levar alguém naquele buraco de rato onde estou morando? A fantasia estava dando coceiras. Suava como um desgraçado dentro daquele queijo gigante. Não podia parar. Tinha que cobrir todo o pavilhão de 15.000 metros quadrados ocupados pela feira. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, irmão, pois o dia de amanhã preocupar-se-á consigo mesmo. Cada dia basta o seu mal. Pessoas tagarelando em seus celulares, as suas vidas coloridas, barulhentas, pessoas curiosas, com dinheiro, sem dinheiro, executivos em busca de algo novo, um novo negócio, em busca do futuro. Não há futuro para você. Seu futuro foi suspendido indefinitivamente. Estava disponível em algum momento do passado, mas você não veio retirar-se. Não. 1 hora de almoço. Só para tirar a fantasia demorava 10 minutos. E para colocar de volta, mais 10. Então sobrava apenas 40 minutos para ir até a praça, fora da feira, e comprar uma gororoba engordurada qualquer. Mas sem queijo, por favor. No lanche da esquina lá no trailer. 27 mensagens no celular e outras tantas chamadas perdidas. Sidão não queria mais ver ninguém, nem sequer a si mesmo no espelho. Sentou-se no banquinho de plástico em frente ao trailer. Colocou no chão a sacola de papel com 2 queijos e alguns pães que tinha ganhado de brinde do gerente. Dava para tomar café da manhã e jantar por uns 5 dias, talvez mais. Enquanto mastigava a gororoba, sentado no banquinho, observava o movimento dos estudantes que saíam da faculdade ali perto. O sujeito que fazia os lanches no trailer puxava a conversa o tempo todo, mas Sidão pouco respondia. O senhor veja, eu vendo lanche aqui faz mais de ano, não sabe? E trabalhando de domingo a domingo sem folga, já paguei até a faculdade da minha menina mais nova. 2 estudantes contornavam o passeio para ir à feira. Usavam mini saia, pareciam mais jovens do que realmente eram. Na verdade, pareciam 2 crianças e provavelmente já tinham deixado de ser virgens há muito tempo. A vida não tá fácil para ninguém, não, senhor? Mas eu tenho fé em Deus. Quem tem fé em Deus não fica na rua da amargura. Fica, não? O pai não deixa ninguém na mão, não mesmo. Não era uma boa ideia continuar se alimentando daquele jeito. Não tinha mais artérias e o coração de um jovem. E já tinha bebido tanto que seu fígado estranhava não estar embebido de álcool. Os queijos que tinha ganhado iam bem com vinho, o gerente lhe dissera. A visão das coxas das meninas iluminadas pelo sol da tarde, lembranças de uma época muito, muito distante, já estava na hora de voltar para a feira. Então levantou-se, pagou o lanche com um monte de moedas. Quando ia pegar a sacola com os queijos, uma mão o interrompeu. Minha sacola! É minha sacola! Uma senhora de idade indefinida e voz esganiçada berrava a todos os pulmões enquanto puxava a sacola com as 2 mãos. Sidão agarrou com força o graveto que era o antebraço da mulher. É minha sacola, esse homem está levando minha sacola. 2 ou 3 pessoas que passavam por ali pararam para ver a cena. Sidão tentava fazer a mulher desistir da sacola sem alterar a voz, mas com firmeza. É ladrão! Larga minha sacola! A mulher não parecia moradora de rua, mas era só olhar para ela para perceber a solidão do abandono. Os olhos de quem já havia deixado o mundo da razão há muito tempo não fitavam Sidão.
fitavam o além. E ela gritava com desespero. O homem do trailer começou a rir à beça. Sidão tentava evitar que as sacolas se rasgassem e caíssem os pães e os queijos pela rua. Sentiu uma mão forte segurando seu ombro. Ô, tá louco, negão? Devolve a sacola da senhora. Era um sujeito alto e forte como ele, só que mais jovem e musculoso. E estava escrito professor de sexo na sua camiseta justa. A distração foi o suficiente. A mulher rasgou a sacola de papel e saiu correndo com um queijo na mão. O outro rolou pela calçada e caiu no esgoto. Sidão não sabia se corria atrás do queijo ou da louca. Os pães ficaram pela calçada. O professor de sexo desapareceu entre os transeuntes. Os clientes do trailer assistiram a cena paralisados. Essa aí tá sempre por aqui, viu, senhor? Apronta muito essa aí. Não bate bem da cabeça, não. Tem que chamar a polícia, isso sim. 15 minutos depois, Monsenhor Fromage estava de volta à feira, distribuindo simpatia e esperança de um mundo melhor, com queijo entre os pés, apressados, aflitos, cautelosos ou indigentes que circulavam sobre o piso eterno de mármore no centro de convenções, sem nunca chegarem a lugar algum. As cabeças tocavam-se, trocando desejos e aflições. A feira era a salvação do mundo, a razão da vida, e tinha um segredo para ser decifrado. Enquanto decidia se iria pedir ou não outra sacola com queijo para o gerente, Sidão vagava dentro de si mesmo por trás de um sorriso que se reproduzia a partir das profundezas da sua própria fé. Será que alguém acreditaria que ele perdera a sacola com tudo? 150 convites para distribuir. 2 senhores de terno e gravata, gringos talvez. Sidão, que perseguia uma morena de minissaia com uma bandeja de amostras grátis de fruta exótica, geneticamente modificada, não entendia nada do que estavam dizendo. Deixou 2 convites nas mãos deles. Ele queria uma amostra grátis da morena de minissaia. Na entrada do auditório, ela sumiu entre a multidão. Havia logo à frente uma pequena praça de alimentação. Sidão focou no primeiro casal que viu. Em uma das mesas, a mulher alta, magra, cabelos longos e castanhos, usava um vestido preto justo. O homem estava de terno, óculos escuros e tinha uma pinta de galã de novela mexicana. Um garçom estava servindo-lhes vinho. Sidão esperou o garçom se retirar e... Bonjour! Vocês ganharam um cupom para a degustação do melhor estande de queijos da feira. Antes que Sidão terminasse, o homem falou para a mulher sem olhar para o queijo gigante que lhe abordava. Olha isso! Que coisa ridícula! Nem se fosse de graça! Sidão reconheceu na hora a voz melíflua e aveludada que falava do reino de Deus todos os domingos. Achou engraçado o pastor não reconhecê-lo e resolveu insistir. Leve a senhora no nosso estande, senhor. É só para degustar nossos produtos sem compromisso. Tenho certeza que... escuta, amigo. Eu acabei de vir da França e conheço muito bem o produto de vocês. E se eu quisesse comprar, teria feito isto lá, tá bom? E não queira me dizer o que eu tenho que fazer. Kennedy de Jesus falava dirigindo-se à mulher que o comia com os olhos. Ela havia encontrado o homem dos sonhos dela. Tá vendo, amor? É aquilo que a gente estava falando agora há pouco. As porcarias que ninguém quer lá vêm pra cá com o dobro do preço. Sidão desapareceu no instante seguinte. O colapso da realidade deu-se com velharias do rock and roll que se espalhavam na avalanche de escuridão que vinha daqueles cantos escuros de onde sibilam meninas histéricas e perdedores natos. Bodes expiatórios, vítimas do mais pio amor, marcados com a cruz do Senhor, expostos em necrotérios perto dali. O médico legista compartilhava constipação e promessas adolescentes com sua namorada obsessiva e diabética, incapaz de parar de comer bombons em forma de coração.
O delegado estava perguntando para Sidão 30 anos atrás se o corpo na gaveta era de seu pai. Sim, ele fumou até morrer, foi enviado para cá como indigente e não tínhamos notícia dele e ninguém tinha. Ele sumiu. A mãe, de rosto fleumático e silencioso, rezava todos os dias, enamorada das nuvens no paraíso idílico da senilidade. Fez isto até comissão de intrigas celestiais a levarem com uma carta de apresentação para os mortos na Segunda Guerra. Fazia um pouco frio e o feijão havia sido cozido com amor e toucinhos. Foi a última refeição deles juntos. Meu filho, eu tenho certeza de que você vai vencer na vida. Olha, lá na cidade grande, leva essa imagem de São José contigo. Coloca na carteira. Ele é protetor dos trabalhadores, meu filho. Ele nunca te deixará desamparado. Sidão farreou com os amigos. Trabalhou, namorou, assistiu TV e jogou bola. Até o dia que teve sonhos com mulheres zumbis e jipes amaldiçoados. O gerente estava procurando onde ele havia se metido. A fantasia estava no chão do estande largada. Isso é demissão por justa causa e não tem desculpa um absurdo desses. Sob a luz espectral da lua, a expressão rancorosa dos transeuntes fanáticos, ansiosos por um mágico de Oz que lhe contasse histórias fabulosas sobre o direito à busca da felicidade instantânea e eterna, enquanto um super-herói ocupasse a presidência do mundo. Cautelosos e charmosos, respeitáveis senhores falavam calmamente do alto de suas posições, como Charmier, Cell e Marketing Consultants. Tudo é culpa de vocês, que se deixaram atingir. Olhe para nós, somos self-made men, somos madmen, impossible men, extra men. Deus está do nosso lado porque trabalhamos, não temos a pele escura e nem ficamos preguiçosos sobre o sol, construímos o mundo e não o contrário. O trem estava cheio. Mas Sidão sentiu-se a pessoa mais sozinha do mundo lá dentro do vagão. Desceu pelas escadarias da estação, sendo julgado pela ignorância pluralística. Seu corpo seguia incólume, mas a mente era um balão colorido, circense, cheio de hélio de Jesus e luzes da boa educação, flutuando para longe. Caíam de suas mãos, de seus bolsos, toda a sua fortuna e mais o que ele havia ganhado dos pais. Os carros, as lojas, os miseráveis, as putas, os estudantes de engenharia, os corretores de imóveis. Todo o movimento ao seu redor era uma obra obscena. Seus pais não estão mais no mundo, lembra? Sim, ele lembrava. Mas pediu para a mãe cantar de novo aquela cantiga. Não tinha problema que a letra ficasse errada. O importante era ouvir a voz da sua mãe cantar. E da escadaria atravessou a rua e entrou no bairro onde vivia. Casas interpostas, erguidas por pessoas sem imaginação ou preocupação com o bem-estar, e vielas estreitas repletas do orgulho ferido da classe média. Maldições proferidas há 50 anos em terreiros faziam seus efeitos pelas ruas de paralelepípedos que terminavam em matagais com córregos fedorentos. Paredes velhas e descascadas, tijolos aparentes, cubículos feitos de blocos mal rebocados ao lado de sobrados recém-reformados. Mato alto atrás de muros em ruínas. Carcaça de carro num posto de gasolina abandonado, crianças carregando outras crianças no colo. Um amontoado de arremedos de casas que ocupava toda a encosta que um dia havia sido coberta de eucaliptos. Fábricas abandonadas, depósitos fechados há séculos. Na esquina havia um prédio que havia sido um supermercado. As janelas laterais do prédio estavam abertas, onde se entrevia com um lustre com uma lâmpada acesa, um detalhe com uma estante, um beliche, um vitrô pequeno, provavelmente de um banheiro, um uivo que podia ser ouvido lá de dentro, quase inaudível, mas Sidão percebeu. Ele parou e olhou para o vitrô.
O uivo aumentou de intensidade e não parecia animal. Parecia, sabe, uma pessoa uivando. Sidão tocou a parede velha. Sua mão estava a poucos centímetros do vitrô. Se ficasse na ponta dos pés, conseguiria alcançá-lo. Ficou ali, com a mão na parede olhando para a lâmpada elétrica lá dentro. Dava para notar que os azulejos eram velhos e sujos. E o uivo, sabe, um uivo choroso e intermitente, parou de súbito. E aí Sidão ficou mais alguns segundos olhando o vitrô. Depois deu meia volta e continuou seu caminho pela rua. Não adiantava ir para casa. Lá só havia condimentos e pó de café. Ainda estava 20 dias do primeiro salário e com certeza sua vida como o Sr. Queijo já era. A barriga grunhia sonoramente como um javali, enquanto ele descia a rua de terra até a casa de Mazinha. Ela não tinha atendido o celular o dia todo. A casa principal ficava na frente. Tinha um muro alto com portão de ferro. O acesso para a edícula onde Mazinha morava ficava num portão lateral enferrujado que dava para um corredor estreito até a porta dela. Não tinha como campainha, tinha que bater palma ou chamar. E fazendo isso, atraía a atenção dos cachorros da dona da casa que, quando começavam a latir, não paravam mais. Zonzo de fome. Quanto custava afinal para colocar uma campainha na casa? Bom, chamou, ninguém atendeu. Os cachorros não iam mais parar de latir. Bateu palmas, gritou, todas as luzes apagadas. Ninguém. Chacoalhou o portão e demorou para se convencer de que ninguém iria sair. Foi aí que notou algo que não costumava fazer parte da paisagem. Do outro lado da rua, estacionado, estava um jipe coberto de barro seco, com a capota conversível levantada, as luzes apagadas. Sidão ficou paralisado. Os cachorros pararam de latir. Toda a rua ficou silenciosa, nenhuma janela acesa, nenhum único sinal de vida. Não dava para ver se tinha alguém dentro do jipe. Sidão olhou para o portão de Mazinha, ele se abriu, sem mais nem menos. E sem olhar para trás ele entrou. A casa estava escura. A porta da sala estava destrancada, não havia ninguém. A barriga emitia sons hidroaéreos, quase desmaiando Sidão de fome. E estava ali, parado na sala, olhando a TV ligada num programa de auditório onde a voz messiânica e metálica anunciava: "Atenção, passageiros, saiam dos trilhos, vai começar o concurso Miss Bumbum." As beldades desfilavam de biquíni em algum paraíso caribenho. Uma delas era Mazinha. Ela desfilava, dava voltinha e mandava beijos para a câmera. Trilha sonora cafona. O apresentador, um senhor de peruca e terno branco, fazia uma imitação de cantor de cassino de Las Vegas. Mas havia algo de errado na voz dele. Parecia estar cantando em algum dialeto alienígena ou as palavras pareciam estar saindo ao contrário. Sorria para a câmera, dava piscadelas. Sidão desviou então o olhar e, constrangido, notou que sua roupa havia mudado. Estava usando um terninho preto com calças curtas, o mesmo que havia usado na primeira comunhão há 40 anos. Olhou de novo para o apresentador do concurso e reconheceu o padre Vicenzo lá da sua infância. Sim, era ele, era o padre. Ele e suas piscadelas, ele e sua peruca. O safado não havia envelhecido nada. Ele devia ter uns 90 ou 100 anos agora. Cantava e requebrava, todo faceiro ao lado das modelos sorridentes. Sidão resolveu não assistir mais àquela coisa sinistra e saiu da sala. Mas ao invés de entrar na cozinha, onde Dona Duenas fazia comida todos os dias, entrou na cozinha da casa em que ele havia passado a infância. Sentiu um arrepio na alma. Estava tudo lá, do mesmo jeito que ele tinha deixado quando partiu com 20 anos para a cidade grande. O armário de parede azul e branco, um pouco
enferrujado nas laterais, a mesa de madeira pesada e as cadeiras de plástico, o fogão velhinho engordurado, um filtro de barro em cima da pia, uma estátua de São Benedito em cima da geladeira. Abismado, Sidão foi pé ante pé até a janela da cozinha. Abriu o vitrô. O quintal estava lá também. Árvores, roseira, eras crescendo no muro, galhos, minhocas, argila colorida, tronco para sentar. O bonequinho do G.I. Joe caído no pé do tronco. O ar da noite, fresco e úmido. Continuava tudo lá. Mas alguma coisa tinha sido modificada. Estava faltando algo. O seu irmão mais novo, Vinão, ele não estava ali. E já era hora de jantar. Sidão não via Vinão há mais de 30 anos. Será que estava na rua uma hora daquelas? A mãe ia dar uma surra nele? Por entre as folhagens das árvores do quintal dava para entrever a casa de seu Rodrigues e da dona Juraci. E as duas meninas, a Filomena e a Belinha. Elas têm a mesma idade de Sidão. Belinha é muito metida porque só é um pouquinho mais bonitinha. Mas Sidão gosta mesmo é da Filomena. Filomena, moleca magrinha, de face rústica, com os olhinhos inteligentes. Ela estuda uma série atrás dele. Ela gosta de rock, igual Sidão. Até hoje ele tem um bilhetinho em forma de coração que ela deixou dentro do caderno na 5ª série. Sidão viu a si mesmo, com uma roupa de primeira comunhão, saindo pela porta da cozinha. Correu pelo quintal e teve a impressão de que mãos invisíveis o abraçavam, carinhosas. Atravessou o quintal, pulou o muro e caiu no jardim da casa do seu Rodrigues e dona Juraci. Entrou pela porta dos fundos que dava para a cozinha. Em breve, estariam todos brincando de novo. Sidão, Filomena, Belinha, Vinão, como sempre faziam nas tardes ensolaradas de domingo. Mas lá dentro da casa, tudo foi silêncio, penumbra e poeira dos séculos e séculos. Sidão adentrou a sala de estar e parou assustado. Lá estavam os pais de Filomena, na mesma posição em que os havia visto da última vez 40 anos atrás, sentados, imóveis lado a lado na poltrona da TV desligada. Sidão aproximou-se devagar, tocou o braço de dona Juraci. Estava gelada. E de repente a cabeça dela caiu dos ombros e rolou pelo tapete, seca e oca como uma cabaça. O corpo também, seco e oco, tombou para o lado, encostando-se no ombro de seu Rodrigues. Ele, desacostumado com carinho, desabou para o lado, enquanto a sua cabeça caía para trás em 90 graus. E da boca aberta, palhas e penas começaram a se agitar. Um pardal pequeno surgiu dali. O passarinho se equilibrou nos lábios secos e mortos por alguns segundos e se jogou em vôo pela sala. Sidão tropeçou nos próprios pés, deu meia volta e saiu correndo pela porta de onde havia entrado. A porta deu para um cômodo vazio, sujo e escuro. Enquanto isso, algum desgraçado com uma peruca azul sentava no órgão de tubo do Teatro Municipal, a 20 quilômetros de distância, apertando as teclas com as duas mãos e com um dos pés, produzindo um som retumbante e assustador que atravessava toda a cidade e chegava até o quarto escuro e aos ouvidos de Sidão. Helicópteros sobrevoavam a periferia enquanto a cidade inteira mergulhava nas sombras de um apagão total. Sidão seguiu por fendas e vielas vazias, respirando um ar viciado, pisando em centopeias e baratas. Finalmente entrou por um túnel estreito de tijolos, que fazia uma curva fechada na direção de uma iluminação elétrica. O túnel dava para um amplo anfiteatro subterrâneo, e a saída do túnel estava bloqueada por vigas de madeira, um tanto apodrecidas, pregadas na horizontal. Pelas frestas via-se um sujeito que fazia uma palestra para uma plateia oculta na escuridão. Ele estava de costas para a saída do túnel, e Sidão não via o rosto dele, mas sim sua silhueta contra os holofotes. O sujeito estava vestido com uma toga escura
e usava uma coroa de louros na cabeça, e sua voz ecoava grave e apodítica. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Sidão percebia alguma coisa familiar no sujeito que falava, mas não conseguia identificar o que era. Escutou um ruído de algo sendo arrastado pelo chão logo atrás de si e olhou para trás, para a curva que o túnel fazia, e percebeu duas sombras se aproximando vagarosamente. Matai, portanto, todas as crianças do sexo masculino. Matai também todas as mulheres que conheceram varão coabitando com ele. Não conserveis com vida senão as meninas que não coabitaram com o homem, e elas serão vossas. Um calafrio percorreu o seu corpo. Da curva do túnel escuro vinham arrastando os pés seu Rodrigues e Dona Juraci, e eles estavam sem cabeça. O som retumbante do órgão estava mais alto e parecia que vinha direto do inferno. Sidão começou a golpear as vigas com toda a força do corpo. Do outro lado, o sujeito continuava sua palestra imperturbável. Nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Nenhum que seja cego ou aleijado, ou tenha o rosto defeituoso, ou o corpo deformado. Ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. Sidão soltou um grito, deu um passo para trás, enrijeceu os músculos e a mandíbula, e desferiu um violento pontapé nas vigas, que sentiram o golpe com um estalido. Sidão soltou um grito, deu um passo para trás, enrijeceu os músculos e a mandíbula, e desferiu um violento pontapé nas vigas, que sentiram o golpe com um estalido. Ninguém no anfiteatro, e muito menos o sujeito que falava, pareciam estar cientes de que ele estava ali. Sidão sentiu os pais de Filomena a pouco mais de 2 metros de distância. A pele queimava, o coração queria saltar do peito. Ele olhou mais uma vez para trás. Puta que o pariu. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século, porventura? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria? Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da... As vigas cederam. Afinal, Sidão caiu no chão atrás do palestrante. O som do órgão de tubo parou de repente. Os 2 cadáveres sem cabeça sumiram. O palestrante parou de falar, mas não se virou. A audiência, se é que havia alguma, continuava em silêncio absoluto na escuridão das arquibancadas. Caralho, onde é que eu... Sidão arregalou os olhos quando o palestrante virou-se para ele. Seus olhares se encontraram e Sidão sentiu a alma congelar. O sujeito de toga e coroa de louros era o governador. Ele estava ali, em pé, enrijecido e eterno como uma estátua do Vaticano. Sidão ergueu-se com dificuldade e notou uma escada de corda no canto do palco, que dava para uma pequena abertura no teto do anfiteatro. No mesmo instante, ouviu um som pesado e grave vindo da audiência. O governador de toga recomeçou o seu discurso, desta vez com um olhar fixo em Sidão.
E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então transpuseram as trevas das arquibancadas, javalis selvagens, coinchando, assobiando, babando e invadindo a luz do palco em desespero bestial. Uma descarga elétrica na base do cérebro de Sidão o impulsionou para a frente e, com 2 pulos, alcançou a escada de cordas. Trepando por ela enquanto as presas das animálias se engalfinhavam pouco a poucos centímetros abaixo. Derramar-se-á seu sangue em volta do altar, será oferecida a cauda, a gordura que cobre as entranhas, os 2 rins e a pele que recobre o fígado. Sidão, que já havia desistido de pensar, viu-se na galeria subterrânea sob a praça do Teatro Municipal. A galeria costumava ficar fechada por um portão gótico de grades pesadas, que especialmente naquela noite estava aberto. Ele empurrou o pesado portão, engalfinhou-se por uma escadaria no muro lateral da praça, saindo na calçada do teatro. Foi então que notou: a cidade inteira estava apagada, morta há muitos anos. E pela primeira vez na vida, Sidão percebeu que existiam estrelas. Estava coberto de suor. Percebeu que estava novamente com seu terno preto de segurança, mas sujo e rasgado. Aquela parte da cidade era cortada por um vale que havia sido transformado numa enorme avenida expressa. Para unir os 2 lados da cidade, havia sido construída uma ponte de concreto que começava ali na praça do teatro. Havia uma estação de metrô daquele lado também. Sidão correu na direção dela, mas o tempo também estava morto e enterrado no caixão errado. A entrada da estação de metrô tinha desaparecido. Havia um estacionamento de carruagens no lugar. Não pode ser. Sidão correu de volta para a praça do teatro. Do outro lado da ponte, na escuridão das ruas e prédios, havia um movimento tímido e esquivo. Pareciam pessoas se movendo lentamente. Sidão estava indo na direção delas, quando parou, de repente sua respiração também parou. Da outra extremidade da ponte, era a procissão de mulheres maltrapilhas que se aproximava. Sidão agarrou-se a um poste ofegante, fechou os olhos, abriu-os 2 segundos depois. As mulheres ainda estavam lá. Passavam em frente a ele, ignorando-o, resolutas, pelo menos uma centena delas, carregando o braço, orelha dependurada, cabeças caídas para o lado, dentes saltados da mandíbula, a face seca e sem olhos, os cabelos cheios de pó e musgo. Sidão sentia as pernas tremerem, não conseguia sair do lugar. Então, no meio das mulheres zumbis, um rosto com vida, velho e cansado. Filomena. Seus olhos reconheceram Sidão. Filomena, moleca magrinha, de face rústica, com olhinhos inteligentes, mas envelhecida. Então, é assim que ela ficou? Não esperava que ela fosse olhar para ele, mas ela o fez. Ela levantou a vista, os olhos tinham vida afinal, e sorriu desdentada. Sidão sentiu sentimentos e sensações intangíveis, esquecidas há muito, emergindo de novo das trevas do coração. A única vez em que ele a tocou na cintura enquanto dançavam no bailinho da garagem. A tarde em que se deixaram na grama olhando as nuvens. A formatura da 4ª série. As músicas da época, os sonhos, tudo isso ainda existia dentro dele. E ele passou anos sem se lembrar.
Oi, amor, ela sussurrou, lá do meio da procissão. Eu voltei. Sidão soltou um gemido. No mesmo instante, um rugido de motores invadiu a realidade e bólidos violentos derrubaram bancas de jornal, destruíram hidrantes e quase atropelaram Sidão, que se jogou para a calçada. Surgiram dos dois lados da ponte, cercando as mulheres. Uma vitrine explodiu em 1000 pedaços para dar passagem a um deles. Sidão jogou-se no meio das mulheres fantasmas, gritando por Filomena. Um jipe abalroou a banca de jornal e capotou. Outra avançava com tanta velocidade que, ao colidir com o jipe capotado, voou sobre Sidão e espatifou-se bem no meio da procissão, esmagando várias mortas-vivas. Elas caíam como um saco de cimento do asfalto, levantando uma poeira grossa e amarelada. Mesmo sem os membros ou a cabeça, continuavam se arrastando. Os pilotos dos jipes, de macacão e capacete fechado, estavam presos aos assentos e não tinham nenhum senso de autopreservação. Chocavam-se uns aos outros, cantando pneus, rodopiando sobre si mesmos, espatifando-se contra a estátua bicentenária de bronze do compositor homenageado na praça. 2 outros jipes também avançaram em alta velocidade contra a estátua. Um piloto foi arremessado no ar. A estátua desabou sobre o pedestal. Um jipe maior de 8 rodas com cadenas irrompeu de dentro do teatro. Destruiu as portas de aço e o vidro, arrastando-as escadaria abaixo. Passou por cima de outros 2 jipes e avançou pela ponte, terminando de esmagar as mulheres. Sidão, que não encontrava Filomena de jeito nenhum, agarrou um paralama no chão e golpeou o jipe de 8 rodas com toda a força que ainda tinha. Para, seu desgraçado, filho de uma puta! Uma marcha ré e o jipe acertou na altura dos joelhos. E ele caiu sobre os restos mortais das mulheres, gritando. E não sabia se o líquido pesado em seus olhos era suor ou sangue. Só conseguia ver os faróis se movendo entre a espessa poeira amarela. Estava sobre uma perna e um tronco que ainda se moviam em espasmos. Notou uma cabeça caída logo à frente, próxima aos seus pés, e os olhos congelados numa expressão sem vida, sem Filomena. Sidão gritou e gritou. O colchão, o cobertor embolado sobre os pés, o travesseiro tinha sumido. Sidão estava na cama em seu quartinho alugado. Olhou em volta para ter certeza. Foi então que avistou, logo ali no canto da cama, perto dos seus pés, a cabeça de Filomena, morta, olhando para sempre o vazio. Sidão abriu a boca. Um uivo aflorou de suas vísceras até a garganta, mas som algum saiu. Não tinha mais voz. Ele tentava entender o quarto, mas este estava irreal, fora da perspectiva, do avesso. Tentou chutar a cabeça da morta, mas as pernas não respondiam. A cabeça de Filomena estava ali, em sua cama, bem aos seus pés. Estava paralisado, começou a achar que tinha morrido também. Só que sua alma ainda estava presa ao corpo morto. Um corpo condenado a vagar pelas sombras do inferno. Um morto-vivo, uma alma penada. O sentido da vida desapareceu de vez. Então, lentamente, as cores, os contornos do quarto foram ficando mais reconhecíveis. Conseguiu mover o braço esquerdo que ardia formigando. A cabeça de Filomena tinha se transformado num travesseiro amassado e embolado, com uma camiseta preta no canto da cama. Não adiantava forçar a vista para tentar ver a cabeça dela ali. Não havia mais cabeça. Agora tudo o que havia era apenas o travesseiro embolado com a camiseta. Sidão deu um pulo
e jogou o cobertor para longe, como se estivesse eivado de doenças ou minúsculas criaturas rastejantes. Mas não havia nada no cobertor. As criaturinhas estavam dentro de Sidão, do lado esquerdo do peito dele. Ele tentou fechar o punho esquerdo e não conseguiu. Todo aquele lado do corpo estava endurecendo. A respiração ofegante. Correu para a porta do quarto, para a rua, para pedir socorro, mas foi parar na beira da pia, com as garras do diabo a apertar-lhe o coração. O pensamento escorria para longe da alma. O mal não vem de Deus não, viu? O mal vem do pecado do homem. Tudo era perfume, harmonia e bondade na voz de Kennedy de Jesus, que ecoava pela nave iluminada pelos vitrais coloridos. A estola brilhava ao redor do imaculado colarinho clerical. E se algo acontece de ruim, se alguma tragédia acontece na sua vida, pode ter certeza que isso não vem e não tem como vir de Deus, porque Deus é amor, é misericórdia. Por definição, Deus não pode fazer coisas ruins, mas Ele pode retirar a proteção dele se Ele quiser, pois está escrito: se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo que é deles, então vocês saberão que estes homens desprezam o Senhor. E depois lemos que ele entrega a Himeneu e Alexandre. Sim, eles os entrega a Satanás, para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Sim, irmãos e irmãs, Deus retira sua proteção sobre o homem, somente para que o diabo possa castigá-lo. Deus não é o causador das tragédias nem dos sofrimentos. Ele usa as coisas na intenção de despertar a alma do pecador e dar a ela a oportunidade de ter um encontro com a sua misericórdia divina. Vocês podem reparar que os lugares onde mais acontecem calamidades são os lugares onde mais se cometem blasfêmias. Índia, Ásia, África, Japão, é onde mais vivem pessoas que não são cristãs. Quando essa gente vai aprender a aceitar o Senhor? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Ele quer exterminar o pecado da face da terra e por isso permite tragédias. Mas mesmo na tragédia ele salva aquele que se volta e pede perdão. Ele não abandona ninguém, não. Irmãs e irmãos, ele não abandona... Não terminou a frase. Em 2 segundos notou pelo canto do olho um movimento brusco. Algumas pessoas levaram a mão à boca, assustadas. Um homem se levantou como se estivesse dopado. Uma senhora apontou o dedo para alguma coisa direita no altar. Sem parar de falar, Kennedy tinha virado o rosto naquela direção e só teve o tempo de ver o punho fechado de Sidão atingindo-lhe a maçã do rosto. O corpo rodopiou para longe do púlpito e tomou no chão. Tombou para além da beira do abismo das igrejas, longe de Agostinhos, de Aquinos, de Cirilos, Torquemadas e Alexandre VI, Felipe II, Rainha Elizabeth, Rei James, Luteros, Calvins, Quakers, puritanos, católicos, pentecostais. Uma abundância de esconjurações, suspiros e gritos histéricos dissolvia a assembleia. Kennedy se levantava atordoado, quando o outro punho de Sidão, dessa vez atingindo-lhe a boca do estômago, fez seu almoço jorrar pela boca. Sidão, de camiseta de baixo e calças amarrotadas, coberto de suor, ergueu a mão para mais um golpe quando sentiu as pernas de Kennedy em seu calcanhar. Tarde demais, tombou para trás no tablado de madeira. Uma onda de aplausos e gritos. Kennedy levantou-se com um castiçal na mão, que ia ser enterrado na testa de Sidão, se esse não barrasse o braço de Kennedy com o seu próprio punho. Ao mesmo tempo em que suas pernas golpeavam a virilha do presbítero, Sidão apoiou um braço no tablado e levantou-se como um touro enfurecido. Desferiu ganchos de esquerda e direita, uivando de raiva.
Kennedy abaixou-se, recebendo a maior parte dos golpes nas costas. Pegou o castiçal do chão e enfiou-o no estômago de Sidão, com toda a força que lhe restava. Sidão parou, não moveu mais nenhum músculo. Um grito agudo, quase uma sirene, era ouvido por toda a igreja. Os olhos petrificados de Sidão estavam fixos nos olhos maníacos do presbítero. De repente, não era mais Kennedy que estava ali, segurando o castiçal com as duas mãos, pressionando-lhe o abdômen. Era ele mesmo, vestido com a roupa de Kennedy. E quanto ao Kennedy, sangue espesso escorrendo pelo lábio cortado. Não estava mais vendo Sidão, mas sim a si mesmo, de pé, imóvel, vestido com as roupas rasgadas e sujas, com o castiçal pressionado contra a barriga. Um coro masculino começou a ecoar, junto com a sirene, vibrando por debaixo do tablado, numa única e obstinada nota grave. Kennedy desviou o olhar. Sentiu o cheiro de alguma coisa queimada. Viu dentes no chão, flutuando numa poça de sangue escuro. Olhou para as mãos, que seguravam o castiçal. Soltou-o enojado. Ficou ali, ajoelhado sobre o próprio sangue, chorando, desdentado. Ergueu os olhos. Viu o seu outro eu dar-lhe as costas e descer do altar, abandonando a igreja, passando por entre a assembleia abismada, abrindo as portas de par em par, deixando uma luz cegante que vinha de fora criar sua silhueta e projetar sua sombra, de uma posição elevada, de um cerimonial erudito ou de uma sagração filosófica, de posse de uma chave espiritual, uma reminiscência de ouro e prata, de saúde manhosa e beleza demoníaca, sem olhar para trás, sem convidá-lo. Não, não me deixe! Começou a balbuciar por entre as lágrimas. Milhões de almas famintas de amor, que não conheciam a vida e muito menos a morte, cercavam-no receosas. Quanto a Sidão, ele desceu do altar, resoluto, abrindo espaço por entre a assembleia galvanizada de terror, dando as costas para sua própria imagem ensanguentada e chorosa à sombra do púlpito. Abriu de par em par as portas daquele lugar e saiu em outro tempo, outro mundo com o coração rejuvenescido. A culpa, a vergonha e a frustração sumiram de seus cabelos e das bolsas sobre seus olhos, onde passou a cultivar um eco alquímico, secreto do que se passava dentro de suas artérias. Rumo ao amanhecer da imaginação, sem começo nem fim, longe da bruma da infância e sem deixar nenhum traço, ele sumiu da mente do mundo. Desde aquele dia, o céu, o ar, as plantas, o asfalto, as janelas, os animais e os fantasmas louvaram sua coragem e sua semente plantada no jardim da universidade, onde sua melhor amiga, colega de classe, iria se tornar sua esposa. E depois disso, todo o resto faz sentido em estruturas eletrônicas e evanescentes de alta velocidade. E ele, sem pressa, em silêncio, entendeu tudo, como uma flor que ressupina na luz escondida.